Seja bem-vindo ao estudo diário do Vem e Segue-me. O meu nome é Vanderlei. Hoje é dia 15 de setembro. Você pode acompanhar esse estudo comigo aqui todos os dias na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de Terceiro Nef, capítulo 11, a partir do versículo 29. Bom, aqui Jesus Cristo ele está ministrando pessoalmente ao povo das Américas aqui após a sua ressurreição lá em Jerusalém. Ele aparece entre esse povo, ministra entre eles e ele ensina o que é a sua doutrina, né? Claro que a doutrina de Cristo, né, são os princípios e ensinamentos de Cristo, é o evangelho de Cristo, o plano de redenção, tudo isso, né, é a doutrina de Cristo. Mas ele fala aqui, né, um ponto específico de sua doutrina, tá bom? Então eu quero compartilhar esse ponto especificamente, que às vezes pode passar despercebido por nós. Bom, no versículo 29 aqui em diante que eu vou ler, primeiro Cristo ele vai falar o que não é a doutrina dele. E ao dizer o que não é a doutrina, fica muito claro para nós vermos o que é a doutrina de Cristo. Vamos acompanhar. Diz assim: pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem um contra os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar cólera ao coração dos homens um contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Então ele fala, essas coisas aqui não são minha doutrina, né? E o que ele citou aqui? Ele citou discórdia, cólera. Cólera é um tipo de impulsão que leva até à violência, à agressão, né? E ele falou sobre disputas, né? Então, discórdia, cólera e disputa. Essas coisas, né? Que faz cólera ao coração dos homens para contender, né? Essas contendas que há um contra os outros. Cristo está falando, esta não é minha doutrina, tá bom? Então, ele fala claramente o que não é. Então, ao ver o que não é a doutrina de Cristo, já fica claro o que é a doutrina de Cristo, que é união, é paz, é amor, né? Então, vamos continuar aqui o versículo que Jesus Cristo ensina. Ele diz assim: eis que em verdade vos digo, que eu vos declararei a minha doutrina. Esta é a minha doutrina e a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. E o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam e creiam em mim. Bom, então a doutrina de Cristo, né, é que possam ser um. Se nós lermos o capítulo 11, em vários versículos aqui, nós vamos ver Jesus Cristo dizer praticamente a mesma frase, dizendo que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. Então eles têm essa unidade, essa união entre eles. E ele quer que nós possamos ser unidos também. Por exemplo, lá em João capítulo 17, conhecido como a oração intercessória, né, de Jesus Cristo, ele fala para o Pai, ele está orando ao Pai Celestial e pede para que os apóstolos possam ser um com ele, assim como ele é com o Pai. Né? E depois ele vai além ainda, ele fala que todos os que crerem na sua palavra, né, que por meio da pregação do evangelho possam ser um com Deus, então que nós possamos ser um com Deus. E eu acho muito interessante que nesse capítulo aqui, se você ler, você vai ver várias partes em qual Jesus Cristo fala que ele dá testemunho do Pai, o Pai dá testemunho dele e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e do Filho, né? Nós vamos ver isso em vários versículos, somente aqui no capítulo 11 tem várias vezes repetindo isso. De igual modo, como nós podemos ser um, né? Puxando para a nossa família, né? Eu diria que o marido, ele não pode falar mal da esposa, né? A esposa não pode falar mal do marido, e os filhos não podem falar mal dos seus pais. Então, esta é a doutrina de Cristo, que nós possamos ser unidos, E colocando em geral, né, como membros da igreja, os membros da igreja também não podem, não devem falar mal dos seus líderes e assim por diante, porque isso não é a doutrina de Cristo, né? Não é cólera, não é disputa, discórdia.
isso não é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é que nós possamos ser unidos. Então, é disso que se trata aqui, que ele está dizendo sobre a doutrina dele. Eu gosto bastante do versículo aqui de Doutrina e Convênio 38:27, a qual é Jesus Cristo falando por meio de uma revelação que ele deu a Joseph Smith. Ele disse assim: eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus, né? Então ele é bem claro aqui, né? Para nós sermos um, temos que ser um em unidade, né? Se nós não somos um com os outros, né? Nós não fazemos parte dele. É isso que ele está ensinando aqui. Outro versículo que eu gosto sobre unidade se encontra aqui no capítulo 12 de Mateus, tá bom? O que está acontecendo aqui é que eles trazem um endemoniado ali para Jesus Cristo curar. Ele era cego e mudo, né? E Jesus Cristo curou aquele homem endemoniado de tal maneira, né, que ele passou a enxergar e falava, né? Então as pessoas ficaram muito admiradas. Mas os fariseus, os saduceus que estavam ali no meio, né? O que eles fizeram, né? Eles falaram, esse Jesus Cristo, né? Ele expulsa, né? O demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios, né? E aí Jesus Cristo, conhecendo os seus pensamentos, responde sobre isso. Eu acho muito interessante aqui, ó. Capítulo 12, o versículo 25 e o 26 é a resposta de Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o teu reino? Ele ensina que até Satanás, se ele tivesse dividido contra si mesmo, ele não teria um reino. E eu achei interessante, né, que Jesus Cristo ele colocou aqui: todo reino, cidade ou casa. Né? Casa nós colocamos aqui dentro do nosso próprio lar mesmo. Toda casa dividida contra si mesmo, por si só não subsistirá. Ou seja, por si só cairá. Nem precisa do inimigo vir querer destruir nossa família. Se nós não somos unidos, nós por si só estamos destruindo a nossa família. Então nós precisamos ser unidos. Então, vocês podem falar aí de várias coisas que vai fazer com que nós possamos ser unidos. E uma que eu acho que é muito eficaz é a leitura das escrituras em família, fazer o estudo do Vem Segue, né? E que nem eu falo aqui sempre, não importa o que você está lendo, só de você estar unido com a família, lendo as escrituras, fazendo oração junto, isso aí vai trazer uma união fantástica para você e sua família, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem dizendo que esta é a doutrina de Cristo, que nós devemos ser um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.